num anel, num semianel, que se estende naturalmente para um anel. Então, isso aqui, A de S, é o menor anel que contém S, né? Então, a gente tem uma hipótese. Onde essas medidas nem mais e nem menos são definidas desse jeito. Esse aqui é o supremo das medidas dos subconjuntos. As medidas de B, para B contido em A. B no anel, né? E ni menos de A. Se você quiser, ni menos é menos. Menos ni mais, ou seja, ni menos é menos o ínfimo de ni de B, onde B está em A e A em A e B no anel, né? Muito bem. Só que essa proposição tem essa hipótese, e a gente tem um inconveniente que para medidas definidas em anéis só, você tem exemplos de medidas para as quais, para alguns conjuntos de medida finita, para os quais ni de A é real, tanto ni mais quanto ni menos são infinitos. Então, nesse caso, essa proposição não serve para nada. Mas a gente vai ver que para medidas definidas em sigma-álgebras isso não acontece. Medidas definidas em sigma-álgebras, sigma-aditivas, a gente vai ter ni mais de A e ni menos de A finita, sempre que ni de A é finito. Então, sim. Pois é, não de um jeito natural, porque se tivesse... Então, nos exercícios tem um exemplo de uma medida, de fato, definida nos conjuntos finitos de complementar, ou de complementar finito, né, em R estrela, na reta menos a zero, para a qual essa proposição não funciona. Quer dizer, a medida de qualquer conjunto vai ser real, essa medida definida num anel, mas você tem conjuntos para os quais a medida é finita, mas o ni mais e o ni menos são infinitos. Então, qualquer extensão que você fizer para sigma-álgebra teria essas mesmas propriedades. Só que a gente vai ver que para uma medida sigma-aditiva definida numa sigma-álgebra, esse negócio não acontece sempre que a medida de A for finita, o ni mais de A e o ni menos de A vão ser finitos. Então não dá para estender em geral, quer dizer, não tem... Você não... Se a propriedade valesse em geral na sigma-álgebra, tinha que valer para conjuntos no anel e não vale, né? O ni mais não pode diminuir, né, quando você estende a medida, né? Se o supremo já é infinito para os conjuntos no anel, para os subconjuntos na sigma-álgebra também vai ser infinito. Então, se você tem um contra-exemplo desse, você não tem como estender, né? Muito bem. Então, isso era a decomposição de Jordan. Agora a gente vai falar da decomposição de Hahn. Então, vamos considerar... Bom, mesmo assim, existem outras proposições que valem para medidas com sinal finitamente aditivas ou sigma-aditivas, quaisquer, definidas só num semianel ou num anel, né? Então, tinha uma proposição que, de fato, foi provada no capítulo 1, né? Proposição 1.7, a gente pode voltar lá. Ela dizia que se você tem uma medida definida num semianel, né? Mi de um semianel em R união infinito ou R união menos infinito, um negócio bem geral, sigma aditiva, né? Mas não definido numa sigma-álgebra, você tem AN
e A no anel, gerado por S, né? Então você tinha aquelas duas conclusões. Se a N cresce para o conjunto A, quer dizer, se um está contido, cada um está contido no próximo e a união dá o conjunto A, então a medida dos AN tende para a medida de A. Mesmo para medidas com sinal. E o 2 diz que se a N decresce para A e a medida de A1 é finita, então a medida de AN também converte para a medida A. Vou roubar um pouquinho de espaço. E para isso a gente só usava que a medida é sigma aditiva. É importante lembrar o que quer dizer mesmo a medida sigma aditiva no caso de medidas com sinal, né? Porque no caso de medidas positivas não tem muita dúvida. Você tem um conjunto que é uma união enumerável de conjuntos disjuntos, a série das medidas desse conjunto, dos conjuntos, dá a medida da união. Uma série de coisas positivas sempre converge, quer dizer, ou converge para um número real ou tende para infinito, quer dizer, mas converge para um... Você tem caras que podem ser positivos ou negativos, não é óbvio o que quer dizer a série deles. A definição de sigma aditiva tem que ser interpretada do jeito forte. Quer dizer, se você tem, de novo, uma medida μ de semianel, se vocês quiserem, em R, união mais infinito, ou R, união, para essa prova funcionar em particular, né? Uma medida é sigma aditiva se sempre que um conjunto está no semianel, ele é união enumerável de caras no semianel, então a série da medida de AN converge. Então, isso está na hipótese. A série tem que convergir e converge para a medida A. Medida A poderia ser menos infinito ou infinito, dependendo do caso. Isso deve ser interpretado como se a medida for infinita. Né? A série tende para infinito. Mas a série não pode... Ou seja, não pode ser, por exemplo, 1 mais menos 1, mais 1 mais menos 1. Não pode ser um negócio oscilante. A série tem que converger. Sempre que você tiver uma união disjunta de caras que dê um sujeito mensurável, que dê um cara no anel... A série das medidas tem que convergir para a medida do cara. Né? Então, isso aqui é... Converge e converge. Muito bem. Isso poderia deixar alguma dúvida, né? Você poderia dizer sempre que isso converge, tem que convergir para o A. Não é. O negócio sempre que você tem uma união disjunta aqui na anel, sai das medidas, tem que convergir para o A. Muito bem. Então vamos lá. O que diz a decomposição de... Bom, mas de qualquer jeito. Então, isso aqui é um exemplo de um negócio que vale para medidas definidas só num semianel ou de fato num anel, porque você tem uma extensão natural do semianel para o anel, é um processo finito. Mas tem coisas em que é melhor supor que a gente já tem uma medida numa sigma álgebra, então é o que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai considerar medidas definidas em sigma álgebra. A gente já tem o seguinte teorema, que é bem mais preciso que isso aqui. Diz que você tem uma medida com um sinal sigma aditiva definida numa sigma álgebra A, né? Então, a primeira coisa é que uma das medidas, ou as duas, né?
Ni mais e ni menos, é finita. Então, em particular, a gente não tem esse problema de ter caras com medida finita, para os quais o ni mais e o ni menos são infinitos. Para qualquer conjunto, de fato, ou ni mais ou ni menos vão ser reais. Então, essa igualdade vai valer sempre. Quer dizer, essa hipótese da proposição vai valer sempre nesse caso. E, portanto, a gente recupera a ni a partir do ni mais e do ni menos. Isso é bastante bom, porque a gente basicamente reduz o estudo de medidas com sinal a estudo de medidas positivas. Toda medida com sinal vai ser uma diferença de medidas positivas, isso não vai deixar ambiguidade nenhuma. Porque nessa diferença, uma delas vai ser uma medida finita, então não vai ter nunca o problema de saber o que quer dizer diferença, quer dizer, não vai aparecer infinito menos infinito nessa. Muito bem. Em particular, ou seja, em particular. Ni é ni mais menos ni menos. Muito bem. O 2 é a decomposição de Hahn, que dá uma decomposição do espaço. Você tem o espaço todo, você vai ter uma parte maximal de medida positiva e uma parte de medida menor. Você vai decompor o espaço ômega como ômega mais união ômega menos. No ômega mais, os caras todos têm medida positiva, no ômega menos, todo mundo tem medida negativa. E a medida de um cara vai ser a medida da interseção com ômega mais a medida com a interseção com ômega menos. A medida da interseção com ômega mais vai ser positiva, com ômega menos vai ser negativa. Então, e de fato, o ni mais de um conjunto qualquer vai ser a medida da interseção com ômega mais. O ni menos vai ser a medida da interseção com ômega menos. Então, vamos escrever isso. Então, a decomposição de Hahn é uma decomposição do espaço agora. Diz que existem conjuntos disjuntos ômega mais e ômega menos. Não. Que forma uma decomposição de ômega, ômega mais, união disjunta com ômega menos, mais ômega menos, se vocês quiserem. Eu falei disjunto, deixa eu botar união. Tais que para todo conjunto na sigma álgebra, se A tiver contido em ômega mais, então ni de A é maior ou igual a zero. Se o A tiver contido em ômega menos, então ni de A é menor ou igual a zero. E, portanto, a medida de um cara qualquer, né? Então, 3 é uma consequência direta do 2. Para todo A em A, o ni de A é ni de A interseção ômega mais ni de A interseção ômega menos. Né? E esse cara é sempre maior ou igual a zero, esse cara é sempre menor ou igual a zero. De fato, daí segue que o ni mais de A vai ser ni de A interseção ômega mais, e o ni menos de A é menos a medida de A interseção ômega menos. Ou seja, o módulo, né, da medida de A interseção ômega menos. E o módulo da medida, se vocês quiserem, é a medida do A interseção ômega mais, menos a medida, se quiser, mais o módulo da medida de A interseção ômega. Muito bem. Então, né, o módulo do ni, por definição, é ni mais ni menos. Então, vamos provar isso, né? Então,
é conveniente escolher um dos casos, né? Uma medida pode ter valor mais infinito ou pode ter menos infinito. Vamos supor que ela tem valores aqui em R união menos infinito, né? E Ni vai de ômega em, né? De fato, está definido em A, né? Na sigma álgebra de Carajão. De A em R união mais infinito, né? Isso. Então, aqui a gente está supondo que ela vai de A em R união menos infinito. E a gente vai provar que, nesse caso, o Ni mais vai ser finita, né? Então, lá a gente vai provar que Ni mais, que é uma medida positiva, do espaço todo vai ser finita. Né? Então, o que ele faz é o seguinte, né? Vamos fazer uma prova por absurdo. Ou seja, vamos tentar, supondo que o Ni mais de ômega é infinito, né? Lembrando a definição do Ni mais, a gente vai tentar criar um cara na sigma álgebra com medida infinita, com Ni igual ao infinito, que é uma contradição. A gente está supondo que o Ni nunca assume o valor mais infinito. O Ni de qualquer conjunto é real ou é menos infinito, mas nunca mais infinito. E a gente quer concluir. A gente quer concluir que... Então, que o Ni mais é finito, para começar, a gente ter... Isso certamente ajuda a provar o item 1, né? Que a gente está querendo provar que uma das duas é finita. É claro que o outro caso é análogo, né? Se o Ni está indo em R união mais infinito, o menos Ni vai em R união menos infinito. Então, o menos Ni mais vai ser finito. Como o Ni é positivo, se o Ni mais é positivo, se o Ni mais do espaço todo é finito, o Ni mais é finito em qualquer conjunto, né? Então, isso basicamente prova o item 1, né? Nesse caso, o Ni mais vai ser finito. E se você estiver indo em R união mais infinito, você considera o menos Ni, e isso mesmo prova que o Ni menos é finito nesse caso. Então, em qualquer caso, ou o Ni mais ou o Ni menos é finito, e a gente tem essa decomposição, que o Ni é Ni mais menos Ni menos, sem ambiguidade. Então, vamos tentar provar isso, né? Então, deixa eu escrever isso logo, o caso. Menos Ni.
Desculpem. Vamos lá. Obrigado. Então vamos lá. A gente vai sempre poder tomar um AN mais 1 contido em ômega N com a medida do AN mais 1 maior ou igual a N mais 1, se vocês quiserem. Porque, de novo, o N mais do ômega N é infinito, você tem subconjuntos dele com medida arbitrariamente grande. O supremo das medidas dos subconjuntos dele dá o N mais dele, que é mais infinito, né? E, de novo, a gente vai escolher um ômega N mais 1 igual ou ao AN mais 1 ou ao ômega N menos AN mais 1, que mantém essa propriedade, com N mais de ômega N mais 1 infinito. Né? Porque a união tem N mais infinito, então um dos dois tem que ter N mais infinito. Então a gente tem esses caras, e em geral, o que a gente sabe é que a medida Ni, né? A medida original, do ômega N mais 1 vai ser grande, vai ser maior ou igual a N mais 1, ou a medida do complementar, do ômega N menos ômega N mais 1, vai ser maior ou igual a N mais 1. Muito bem. Então, esses conjuntos são um dentro do outro, né? Você tem o ômega 1, ômega 2, deixa eu desenhar o ômega 1 maior, senão... Tem essas cascas aqui no ômega 1, ômega 2, etc. Tem essa possibilidade da medida da casca ser grande, né? Do ômega N menos ômega N mais 1. Só que essas cascas são todas disjuntas. Ômega menos ômega 1, ômega 1 menos ômega 2, ômega 2 menos ômega 3, etc. São todos disjuntos. Se tiver infinitas cascas grandes, como a medida delas é grande, basta que seja maior ou igual a 1, de fato, né? A série das medidas vai divergir. A série das Nis, né? Então a Ni da união vai dar infinito, o que é absurdo, porque a Ni de qualquer conjunto de A é finita, né? Então, se existem infinitos N naturais com a medida de ômega N menos ômega N mais 1, NJ, digamos, né? De ômega NJ menos ômega NJ mais 1, maior ou igual a NJ mais 1, né? Teríamos que a medida da soma para todo J do ômega NJ, porque esses caras são todos disjuntos, né? Como eu observei. Seria maior ou igual que soma de NJ mais 1 no J igual a 1, que ia ser mais infinito. Absurdo. Eu tenho que poder considerar uniões enumeráveis de caras disjuntos. Esses caras vai estar na sigma álgebra, porque eu estou numa sigma álgebra. Ele vai estar na sigma álgebra e a medida vai ser a série das medidas. Se eu tivesse só num anel, não podia fazer esse argumento, porque esse cara podia não estar no anel, né? Essa união enumerável que eu estou considerando. Não precisa dizer nada sobre isso. Absurdo porque Ni de qualquer cara é finito, né? É menor que mais infinito, né? Então não tem jeito, quer dizer, você tem que ter, a partir de um certo ponto, tem que valer isso aqui, né? Portanto, tem que existir um N0 natural. Um Ni de ômega M, digamos, maior ou igual a M, para qualquer M maior ou igual a N0. Mas aí, esses caras vão estar contidos um dentro do outro, a medida deles todos vai ser finita, a medida, nesse caso, a medida, se você considerar a interseção deles, né? Quer dizer, esses ômega M estão decrescendo, né? Ômega M decresce para interseção de todos os ômega M, né, gente? M maior ou igual a 1 dos ômega M, sei lá, K maior ou igual a 1 de ômega K,
que é a mesma coisa, como está um dentro do outro, que é a interseção para K maior ou igual a N0 do ômega K, né? Agora, como você tem esse negócio, então a medida do ômega M tem que tender para o outro lado a medida a medida do ômega 1 é real, né? Que é maior ou igual a 1 e é menor que infinito. Então, por aquela proposição lá do capítulo 1, né? Você tem o item 2, ele tem uma sequência de conjuntos decrescendo para outro. A medida do primeiro é real. Então, a medida desses conjuntos tem que convergir para essa medida da interseção, K maior ou igual a 1 do ômega K, tem que ser o limite da medida do ômega M. Só que a gente acabou de ver que a medida do ômega M é maior ou igual a M, isso aqui é mais infinito. Absurdo também. Né? Então, em qualquer caso, você cria um conjunto de medida infinita. Contradizendo a hipótese de que a NIF nunca assume o valor mais infinito. Então, pronto. Então, a gente provou com isso o item 1. Né? Vamos provar... Deixa eu apagar esse negócio, a gente acabou de usar isso, né? Vamos provar o item 2, né? A gente quer conseguir esses conjuntos ômega mais e ômega menos. Então, a gente já tem o item 1, a gente já tem essa decomposição do Ni como Ni mais Ni menos, né? Em particular, vamos continuar nesse caso, né, do Ni indo de A em R união menos infinito. A gente já sabe que o Ni mais de ômega é finito, né? Então, e vamos lembrar quem que é Ni mais de ômega. Ni mais de ômega é o supremo dos Ni de B para B em A, né? Todo B aí está contido em ômega, que é o espaço todo. Então, que a gente para cada N natural, né? A gente consegue um conjunto Bn tal que unido Bn, né? Consegue um Bn em A. O Ni do Bn é maior que o Ni de ômega, digamos, menos 1 sobre 2AN. Né? Você dá qualquer coisa menor que o Ni de ômega, você tem conjuntos cuja medida fica muito parecida com o Ni de ômega, né? Fica... Muito bem. Se a medida fosse finita, né, se você estivesse indo em R, a gente poderia fazer a mesma coisa para o Ni menos. Né, quer dizer, você conseguir conjuntos com a medida muito parecida com o Ni menos de ômega, com menos Ni menos de ômega, né, medida negativa muito parecida. Em geral, vamos ver. Então tá, então a gente tem esses conjuntos. Não, tá certo. Então vamos ver, a gente tem Ni, tem essa decomposição, né? Ni mais menos Ni menos. Vamos ver o que acontece para esses conjuntos Bn, né?
Então, Ni de Bn, como a gente viu, é maior do que Ni de ômega, do que Ni mais de ômega, perdão. Né? Ni mais de ômega menos 1 sobre 2an, do que Ni mais de ômega menos 1 sobre 2an. Isso é Ni mais de Bn menos Ni menos de Bn. Isso vai ser... obviamente, menor ou igual que Ni mais de Bn. Essas medidas são todas positivas. Que é menor ou igual a Ni mais de ômega. Que o Ni mais é positivo. Então, a diferença desses... a diferença daqui para cá é no máximo 1 sobre 2an, é bem pequenininha, né? Então, a ideia é que isso implica duas coisas. Que o Ni menos de Bn vai ser pequeno, vai ser no máximo 1 sobre 2 elevado a n. E que o Ni mais do ômega menos Bn, né? Então essa coisa implica duas coisas, né? Que o Ni menos de Bn, né? Que é Ni mais de Bn menos Ni mais de Bn menos Ni menos de Bn, né? Ni mais de Bn é menor ou igual a Ni mais de ômega. Isso aqui é o Ni de Bn, que é maior ou igual, menor até do que isso, menos Ni mais de ômega, menos 1 sobre 2an, isso é 1 sobre 2an, né? Então, o Ni menos de Bn é pequeno, e o Ni mais do ômega menos Bn, isso aqui é Ni mais de ômega menos Ni mais de Bn, isso também é menor que 1 sobre 2an. Ni mais de Bn é maior que Ni mais de ômega menos 1 sobre 2an. Tá? Pois série de 1 sobre 2an converge. Então tem o Borel-Cantelli, que eu acabei de apagar, que garante que o lim-sup dos Bn, do ponto de vista da Ni menos, e do ômega menos Bn, do ponto de vista da Ni mais, vão ter ambos medida nula. Então, pelo Borel-Cantelli, a gente vai ter que o Ni... Então, como é que é? O Ni menos de Bn é 1 sobre 2an, quer dizer, série de Ni menos de Bn converge, ou seja, Ni menos do lim-sup, Ni menos do lim-sup dos Bn é zero. E o Ni mais do lim-sup do ômega menos Bn vai ser zero também. Né? Lim-sup do ômega menos Bn, isso aqui eu posso escrever como Ni mais de ômega menos o lim-inf de Vn. Né? Muito bem. Bom, o meu lim-sup do Bn é o meu candidato a ser o ômega mais. Né? Vamos ver que ele funciona, vamos ver se ele funciona. Então, tome ômega mais, é o lim-sup do Bn. Lim-sup do Bn, vocês lembram, isso aqui é a interseção das uniões entre n maior ou igual a n0 do Bn, depois para n0 natural. São os caras que pertencem a infinitos Bn. Né? Muito bem. O que a gente sabe sobre o Ni mais de ômega mais? O Ni mais de ômega mais é a mesma coisa que o Ni mais de ômega, né? Porque o Ni mais de ômega mais é o limite, como isso aqui é uma interseção de cargas, uma sequência que decresce para um conjunto, isso aqui é o limite do Ni mais. O Ni mais do espaço todo é finito, então o Ni mais do primeiro termo vai ser finito. É o limite do Ni mais da união para n maior ou igual a n0 do Bn. Isso é maior ou igual que
que limite, quando n0 vai para o infinito, de ni mais do Bn, né? Do Bn0, se quiserem. Isso aqui contém o Bn0, né? O ni mais é uma medida positiva. O ni mais do Bn0 é certamente maior ou igual a ni mais de ômega, né? Bom, é igual, porque nada pode ser. Mas não é porque o ni mais do Bn0, em particular, a gente viu que é grande. Né? O ni mais do Bn0 é maior ou igual que o ni do Bn0, né? E o ni do Bn0 é maior que o ni mais do ômega menos 1 sobre 2n0. Né? Então, isso aqui certamente é maior. Isso implica que, bom, como nada pode ser maior do que o ni mais do espaço todo, que o ni mais é uma medida positiva, então o ni mais de ômega mais igual a ni mais de ômega. Né? A gente já sabe que o ni menos do ômega mais dá zero. Mas com ômega mais é o limite súbito dos Bn. Então você pega um cara... O que a gente quer provar? A gente quer provar o item 2 que eu acabei de apagar, mas que diz que para qualquer conjunto Então, a gente sabe que o ni é o ni mais menos ni menos. Pega um A qualquer, né? O ni de A é o ni mais de A menos ni menos de A. Né? Eu afirmo que para qualquer conjunto, o ni mais de A é o ni da interseção com ômega mais. Quer ver? Vamos ver. Ni mais... Ni mais de A é o ni mais é uma medida aditiva, né? Sigma aditiva. É o ni mais do A interseção ômega mais ni mais do A interseção ômega menos ômega mais, né? Só que o ni mais de A interseção ômega menos ômega mais é menor ou igual que o ni mais de ômega menos ômega mais. Só que o ni mais de ômega menos ômega mais é o ni mais de ômega menos o ni mais de ômega mais, ni mais do ômega mais. E aqui a gente acabou de ver que o ni mais de ômega mais é igual ao ni mais de ômega, isso aqui é zero. Né? Então isso aqui é zero, isso aqui, portanto, é igual a ni mais de A interseção ômega mais. E, né, foi isso aí. Muito bem. Mas eu afirmo mais que isso, que o ni mais do A interseção ômega mais é igual ao ni do A interseção ômega mais. Porque o ni do A interseção ômega mais é o ni mais do A interseção ômega mais menos o ni menos do A interseção ômega mais, e isso é igual ao ni mais do A interseção ômega mais. Pois o ni menos do A interseção ômega mais é menor ou igual ao ni menos do ômega mais, que, como a gente viu, é zero. Né? E é uma medida positiva. Então isso aqui tem que ser zero. O que mais que falta? Então, eu provei, então, que o ni mais de A sempre é igual ao ni, ou se vocês quiserem, ao ni mais do A interseção ômega mais, que é igual ao ni de A interseção ômega mais. E o ni menos de A é o ni menos de A interseção ômega mais o ni menos de A interseção o ômega menos, que é o ômega menos ômega mais, né? Eu devia ter chamado de ômega menos há mais tempo. A gente acabou de ver que o ni menos de qualquer coisa contido em ômega mais é zero. Então isso aqui é o ni menos de A interseção com ômega menos, né? Onde ômega menos é ômega menos ômega mais. Por que o ni menos de A interseção ômega menos é o ni do ômega menos? E ni do A interseção ômega menos
é o Ni mais do A interseção ômega menos o Ni menos do A interseção ômega menos. O Ni menos é menos o Ni, né? Então, a gente viu que por que o Ni mais do A interseção ômega menos é zero? A gente viu que o Ni mais do ômega menos ômega mais, quer dizer, o Ni mais do ômega menos é zero, né? Então, o Ni mais disso aqui é certamente zero. Então, isso aqui é menos Ni menos de A interseção ômega menos. Então, pronto, né? A medida de qualquer conjunto é o Ni mais menos o Ni menos. O Ni mais é a medida da interseção com ômega mais. E o Ni menos é menos a medida da interseção com ômega menos. Então, para qualquer A, a gente provou o que a gente queria, né? Ou seja, qualquer A, o Ni de A, que é o Ni mais de A, menos Ni menos de A, onde o Ni mais de A é o Ni de A interseção ômega mais, e o Ni menos de A é menos o Ni de A interseção ômega menos. Essas duas coisas são positivas. Então, a ideia é que o espaço tem uma parte positiva e uma parte negativa. A medida de qualquer subconjunto da parte positiva é positiva. A medida de qualquer subconjunto da parte negativa é negativa, quer dizer, menor ou igual a zero, né? E a medida... Então, sentido cada vez mais preciso, medida com sinal sigma aditivo numa sigma álgebra é a diferença de duas medidas positivas que aparece de um jeito muito explícito, né? Então, isso reduz... Bom, falta o 3, né? O que é que diz o item 3? O item 3 é uma consequência do segundo. Dos dois anteriores. Diz que o Ni mais de A é o Ni de A interseção ômega mais. Não, isso já é o 3, né? Ni menos de A é menos a medida de A interseção ômega menos. Que, como a gente viu... Bom, isso aqui é maior ou igual a zero, né? Então, isso aqui é o módulo, de fato, da medida de A interseção ômega menos, né? Que é menos o troço e é maior ou igual a zero. Então, é o módulo. Tá bom. Então, isso termina a prova dessa proposição, da decomposição de RAM. A gente tem um exemplo muito importante que vai motivar o próximo teorema, que é um jeito canônico de construir medidas com sinal, que a gente até já viu, num certo sentido, né? Que é você integrar uma função, que é a integral indefinida de uma função em relação a uma medida. Então, a gente tem... medidas do tipo integral de G de μ, onde G é uma função ni de A. Bom, em geral, em menos infinito e infinito, mas se botar hipóteses razoáveis sobre a G, essa medida vai ser finita. Então, onde a G é uma função de ômega em menos infinito e infinito, a gente deixa a coisa mais geral possível por enquanto, é uma função amensurável e semi-integrável, pelo menos, para integral da G em conjuntos mensuráveis fazer sentido, né? Em relação a μ, onde μ é uma medida positiva, né? μ de A em zero infinito, sigma aditivo. Muito bem. Então, uma decomposição de RAM, você pode fazer o ômega mais, é o conjunto dos pontos em que o G é maior ou igual a zero, né? E o ômega menos
que é o conjunto dos pontos onde o G é menor que zero. Você também pode, também funcionaria você tomar ômega mais é G maior que zero. Porque os pontos em que o G é zero, a integral vai ser zero, a medida vai ser zero, você pode jogar ou no ômega mais ou no ômega menos. Ou qualquer coisa no meio, né? Pontos em que o G é zero, você pode fazer o que você quiser, jogar uma parte no ômega mais, uma parte no ômega menos. Essas duas coisas funcionam como decomposição de Ramo, por exemplo. Então, a decomposição de Ramo, em geral, não é única. Você pode ter uma parte onde qualquer subconjunto tem a medida zero, que não vai fazer diferença. Você pode jogar ou no ômega mais ou no ômega menos. Muito bem. E sobre esse tipo de exemplo, a gente tem o seguinte corolário, né? Então, se a gente está tendo um exemplo desse caso, se μ é integral de G de μ, então, μ mais vai ser integral de G mais, e μ menos vai ser integral do G menos. Bom, e naturalmente, o módulo do Ni é a integral do módulo de G. Bom, isso segue as coisas que a gente já fez, né? Então, por exemplo, tinha quer dizer, dessa observação a gente pode Ni mais de um conjunto qualquer é unido à interseção G maior ou igual a zero, por exemplo, né? Se é integral em A, a interseção G maior ou igual a zero da G. Isso é integral nesse conjunto G igual a G mais, né? É tudo em relação a mim. Isso. Porque onde o G é menor ou igual a zero, por outro lado, o G mais é zero, né? Então, isso é integral em A do G. Do G mais, desculpe, né? Porque o G mais... Então, em G maior ou igual a zero, o G mais coincide com o G. Em G menor ou igual a zero, o G é menor ou igual a zero e o G mais é zero. Então, se você pega os pontos de A em que o G é menor ou igual a zero, a integral do G mais nesses pontos vai dar zero. Então, isso fica integral em A do G mais de μ. Analogamente, você tem o μ menos de A, integral em A do G menos de μ, né? Que é o que a gente queria provar. Então, basicamente, a gente troca Ni por menos Ni, faz a mesma coisa. Tá bom. Então, para essas funções é fácil a gente achar pelo menos uma decomposição dessa, do Ni como Ni mais, Ni menos, Ni menos. E tem muitas situações em que você tem duas medidas, uma medida com sinal e uma medida positiva, em que a medida com sinal se escreve desse jeito, ela é integral indefinida de uma certa função. Mas nem sempre é assim, a medida tem que ter alguma relação. Então, tem uma definição importante. Tem duas medidas Ni e Mi, de uma certa sigma álgebra, em R união mais infinito, ou R união menos infinito, faz, mas com Ni maior ou igual a zero. A gente diz que na verdade,
Você poderia ter o ni com valor menos infinito e o mi com infinito, então deixa eu escrever melhor, né? O ni de A em R união mais infinito ou R união menos infinito e o mi de A para zero infinito, né? Fechado. Então, ni é absolutamente contínuo, não sei. Em relação a mi, se sempre que você tiver um conjunto de medida zero para o mi, ele vai ter medida zero para o ni também. Muito bem. Então... o Snyder escreve só contínua. Certamente, se você tiver... Se ni é integral de uma certa função, né? Se tiver um conjunto de medida zero, para mi, o ni de A vai ser integral num conjunto de medida zero do G, né? Vai ser zero. Integral de qualquer função num conjunto de medida zero é zero. Então, ni é menor ou igual a mi, né? O teorema de Radon-Nikodym fala da recíproca, quando você tem uma medida definida numa sigma-álgebra, não medida positiva, medida com sinal, e a medida com sinal absolutamente contínua em relação à medida mi, então ela vai ser integral de uma certa função. E essa função vai ser a chamada derivada de Radon-Nikodym em relação à outra, né? Então vamos pelo menos enunciar o teorema, né? Nikodym diz assim. Há uma sigma-álgebra, né? Mi, ni, com um ni absolutamente contínuo em relação a mi, né? Mi maior ou igual a zero, e mi e ni sigma finitas. É importante. A gente já falou, a recíproca é uma observação só, né? Então, vou supor logo que o ni é absolutamente contínuo, e a conclusão é que o ni vai ser... então, existe G de ômega para R, semi-integrável, em relação a mi, com ni em integral de G de mi, na sigma-álgebra. Ele diz que G é única, EQTP, né? Menos de igualdade mi-QTP, né? E se ni for positivo, então G é maior ou igual a zero QTP, né? Pode supor G maior ou igual a zero. Se for G maior ou igual a zero, QTP for negativo no conjunto de medida nula, você torna ela zero no conjunto de medida nula. Aí ela fica maior ou igual a zero sempre. Mas é integral da mesma coisa, né?
Então é isso. Bom, a gente não tem muito tempo. Deixa eu tentar provar pelo menos um caso, que é o caso mais importante. Que é o caso em que a gente está com medidas positivas. A gente viu, né, pela decomposição de Jordan e de Han, a gente vai acabar reduzindo o caso geral para o caso de medida positiva. Uma medida com sinal nessas condições vai ser a diferença de duas medidas positivas. E você vai ter duas medidas. Uni mais vai ser integral de um certo G mais, Uni menos vai ser integral de um certo G menos, e aí você vai simplesmente escrever G como G mais menos G menos. Para fazer o caso geral. Então, o caso importante é quando Uni é uma medida positiva também. E, bom, a gente vai considerar o caso em que o espaço todo tem medida finita. Senão, como a gente está supondo que é sigma finito, a gente vai reduzir ao caso finito, fazendo uma decomposição como união enumerável disjunto de caras de medida finita, mas vamos supor que o Ni do espaço todo é finito. Né? Então, a gente quer obter G maior ou igual a zero. Não dá tempo de provar tudo, eu quero pelo menos dar uma ideia. Mas vamos obter G como no enunciado. Um G maior ou igual a zero. E a ideia é tentar arrumar a maior G possível. Então a gente vai procurar funções G maiores ou iguais a zero, para as quais a integral de G de mi seja menor ou igual à nossa medida Ni. Ou seja menor ou igual em qualquer conjunto. Tal que a integral em A de G de mi é menor ou igual a Ni de A para qualquer A na sigma álgebra A. Essa coleção é certamente não vazia, porque a função identicamente nula, obviamente, está aí. Porque o Ni de qualquer conjunto é maior ou igual a zero. Então, a ideia é provar que o supremo dessas funções, quer dizer, você olha para... Deixa eu ver como é que ele chama esse conjunto. Chama esse conjunto de Y, né? Y, esse negócio, é de maior ou igual a zero, amensurável, naturalmente, né? Poder falar da integral. Então, são funções positivas mensuráveis, cuja integral está limitada pela medida Ni. E a gente está supondo que a medida Ni do espaço todo é finita. A ideia é que se você tem duas funções nesse conjunto Y, o máximo delas vai estar em Y. Né? Como é que é a estratégia? Tem duas observações, você tem duas funções G e G til. O Sny escreve F, eu acho que ele tem razão, porque a G vai ser, afinal, a função que vai dar certo. Né? Deixa eu botar F. Então você tem duas funções, F e F til. Nesse conjunto Y, então o máximo entre F e F til vai estar em Y. Não é porque você tem um conjunto A, você pode escrever ele como A, interseção, os pontos em que o F til é maior que o F, união disjunta com A, interseção, os pontos em que o F til é menor ou igual a F. Né? E aí, a integral em A do máximo de F til, mi, vai ser a integral. Deixa eu chamar esse cara aqui de A1. Esse cara aqui de A2. Vai ser a integral em A1. Em A1 o F til ganha. Então, do F til mais a integral em A2 do F. Só que a integral em A1 do F til é menor ou igual à medida do A1. Isso aqui é menor ou igual à medida do A2. Né? Então, isso aqui é menor ou igual que medida de A1
mais a medida de A2, que é a medida do A. Né? Porque a união A2, a união disjunta do A1 com A2 dá o A, né? Então, o máximo de duas funções estão nessa família, está na família. Esse negócio é um semi-reticulado nesse sentido. Né? Por outro lado, a gente está supondo que a medida do espaço todo é finita. A ideia é que se a gente conseguir esse teorema, se unir for integral de uma função positiva, né, essa função vai estar nesse espaço, que você vai ter uma maior função possível nesse espaço, não faz sentido, em que, em particular, a medida do espaço todo vai ser a integral da G. Então, o que a gente vai fazer, primeiro a gente vai provar que o supremo da integral no espaço todo, do espaço todo, da f de μ para f nesse conjunto y, dá unido o espaço todo. Né? E depois a gente vai obter uma sequência crescente de funções f1 menor ou igual a f2, etc., em y, com integral no espaço todo da Fn convergindo para a medida do espaço todo. E, finalmente, a gente vai ver que o limite das Fn, que é o supremo das Fn, se a gente chamar esse cara de G, ele vai estar em Y. E isso satisfaz o que a gente quer. Ni é integral de G dele. E os outros casos a gente vai reduzir a esse, né? O caso em que a medida do espaço todo é finita e a Ni é positiva. No caso, o segundo caso vai ser o Ni positiva no caso geral, quer dizer, admitindo que o Ni do espaço todo seja infinito, a gente vai decompor o espaço todo como uma união enumerável disjunta de caras com medida finita, e vai usar esse resultado em cada pedaço, o resultado geral. E no caso geral, a gente vai escrever a medida como ni mais, nem menos, nem menos. Usar que o resultado vai valer para o ni mais e para o ni menos. A gente faz isso na aula que vem e depois continua. Tá bom.